Olá pessoal, esta é uma aula da disciplina de Histotécnica do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Cris e o tópico abordado será Noções de boas práticas de laboratório, biossegurança e qualidade. As boas práticas de laboratório, biossegurança e qualidade são noções essenciais para quem desenvolve atividades em qualquer ambiente de laboratório. Eu gosto bastante dessa figura. Ela é ilustrativa, pois mostra algumas situações e erros cometidos neste tipo de ambiente, como a questão do descarte correto dos resíduos, ou como se posicionar em caso de acidente, a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e também como executar as técnicas de maneira segura para o operador e que garanta a qualidade dos resultados. As boas práticas de laboratório e a biossegurança são ações complementares e essenciais para a execução de qualquer atividade no ambiente laboratorial. Ambas são regulamentadas e descritas em manuais, resoluções, normas que indicam as regras básicas consideradas mínimas para o funcionamento seguro dos laboratórios, bem como a maneira adequada de desenvolvermos as atividades neste tipo de ambiente. As boas práticas de laboratório são as regras que norteiam o trabalho em um laboratório, ou seja, são utilizadas para padronizar e adequar as diferentes técnicas. Servem, por exemplo, para evitar uma contaminação cruzada ou até mesmo uma contaminação ocupacional. Também indica como deve-se executar a limpeza de uma bancada, manusear os equipamentos, bem como o descarte correto dos resíduos. Enquanto que a biossegurança é o conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias que objetivam eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades que podem comprometer tanto a saúde do trabalhador quanto a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Estas, quando somadas, geram inúmeros benefícios, como diminuir riscos ocupacionais ou até mesmo eliminá-los, melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido e padronizar técnicas. Nesta figura, temos o folder do Laboratório de Patologia Bucal sobre as boas práticas de laboratório. Este encontra-se fixado na porta de entrada do laboratório e destaca as boas práticas mais comuns. Tem por objetivo chamar a atenção dos usuários do laboratório sobre as restrições deste tipo de ambiente. Dentre este conjunto de regras, acho válido destacar a importância dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Além do seu uso indispensável, também destaco o uso correto. É necessário conhecermos tanto a metodologia da técnica quanto os reagentes que estamos manipulando, pois diferentes técnicas requerem muitas vezes EPIs distintos. A exemplo desta, temos a luva de látex, que é um EPI muito utilizado. No entanto, ele não se aplica na técnica de montagem de lâminas, pois a montagem de lâminas utiliza o xilol como solvente, e este reagente literalmente derrete as luvas de látex. Por esta razão, deve-se fazer o uso de luvas nitrílicas para a manipulação de técnicas que envolvam solventes desta natureza. Também outro EPI bastante utilizado entre os profissionais da área da saúde são as máscaras de procedimento, que dentro do ambiente de laboratório dificilmente serão utilizadas, uma vez que estas máscaras não oferecem qualquer tipo de proteção ao manipulador contra reagentes químicos. Para isto, o ideal é manipular estes em capela de exaustão. Porém, na impossibilidade do acesso às capelas, sugiro fazer o uso de máscaras que contenham filtro de carvão ativado, pois estes absorvem algumas substâncias. Além dos EPIs, temos os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Estes devem ser usados sempre, mesmo para a execução de um trabalho rápido. A exemplo dos EPCs, temos as capelas de exaustão, que são bastante utilizadas dentro da prática da histotécnica, pois minimizam a exposição ocupacional aos mais variados reagentes químicos. Aqui temos outro exemplo de um EPC.
é um armário destinado ao armazenamento de reagentes químicos que tem um sistema de exaustão acoplado a ele. Por ter essa exaustão, os gases gerados pelos reagentes químicos não são liberados diretamente no laboratório, protegendo de forma coletiva os usuários do laboratório. Os profissionais que exercem atividades dentro de um laboratório estão constantemente sujeitos a diferentes riscos ocupacionais. Por esta razão, devemos conhecer os riscos inerentes de cada atividade. Existem 5 classificações de riscos: biológico, químico, físico, ergonômico e o risco de acidente. De uma maneira geral, o risco biológico é bastante difundido entre os profissionais da área da saúde. No entanto, dentre os 5 riscos, eu destaco o químico. Na minha opinião, é o mais severo que acomete os profissionais do laboratório, pois muitos reagentes emitem gases ou vapores que podem ser irritantes às mucosas, tóxicos ou até mesmo causar danos irreversíveis, como por exemplo o formaldeído e o metanol. Em determinadas concentrações e temperaturas podem causar este tipo de dano à saúde. Para identificarmos os riscos de cada reagente ou de um determinado local, existem os pictogramas, que são símbolos que representam um objeto ou um conceito por meio de desenhos. Por exemplo, os reagentes químicos trazem impresso em seu rótulo os pictogramas indicando o risco presente em cada um deles. Áreas de risco de contaminação biológica são sinalizadas com o símbolo de risco biológico. Sendo assim, é importante reconhecermos essa simbologia, pois ela nos auxilia na identificação dos diferentes riscos presentes em cada local ou reagente. Além dos pictogramas, também existem as FISPICs, que são as fichas de informações de segurança de produtos químicos. Ela é um documento estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Além de ser um documento obrigatório para a comercialização destes produtos, é extremamente útil, pois fornece informações sobre vários aspectos dos produtos químicos, por exemplo, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Nela contém também as recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência. No nosso laboratório, disponibilizamos para consulta local esta pasta que contém as FISPICs dos reagentes que o laboratório utiliza. Esta está organizada em ordem alfabética e está destacado os principais riscos que cada substância contém. Como nem tudo que é perigoso vem marcado, indicado, é necessário que os profissionais atuantes em laboratório tenham conhecimento, cuidado e cautela ao desenvolver suas funções, porque além de visar um serviço de qualidade, principalmente prima-se pela segurança dos profissionais que ali trabalham. Então, aproveito para reforçar a atenção máxima ao desenvolver qualquer tarefa em um laboratório, quer seja ela de rotina, pesquisa ou ensino. Infelizmente, acidentes acontecem. Então, para casos de respingos ou derrames de reagentes químicos na roupa e ou nos olhos, orientamos o uso do chuveiro de emergência e ou lava-olhos, fixo ou portátil. Prévio a qualquer atividade do laboratório, se informe sobre a localização, bem como o funcionamento deste tipo de equipamento. E mesmo que utilize este tipo de equipamento, sempre encaminhe-se a um serviço médico após um acidente. Dentro das boas práticas de laboratório e biossegurança, temos um ponto bastante importante que é o descarte correto de resíduos químicos. Dentre os resíduos especiais, atualmente o laboratório de patologia gera apenas resíduos químicos, tanto sólidos quanto líquidos. Estes resíduos químicos são encaminhados a um centro de tratamento, intitulado Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos, localizados no Instituto de Química do Campus do Vale desta universidade. Todos os resíduos líquidos são acondicionados em galões específicos
fornecidos pelo Centro de Tratamento de Resíduos Químicos e rotulados conforme as suas normas e orientações. Por esta razão, nunca misture resíduos sem verificar sua compatibilidade, pois misturas inadequadas podem acarretar em reações químicas indesejadas, como por exemplo uma possível explosão. Os resíduos sólidos químicos são acondicionados em sacos plásticos transparentes e o local correto de seu descarte está indicado com uma etiqueta vermelha escrita resíduos químicos. Apesar de óbvio, ressalto que, sob qualquer hipótese, jamais descartar qualquer resíduo na pia, por menor que seja o seu volume. Também, se porventura descartarmos um rejeito comum em uma lixeira de resíduos químicos, este se tornará automaticamente um resíduo químico e não deverá ser removido deste local. Aqui temos um modelo de etiqueta dos resíduos químicos e, conforme a legislação vigente, todo resíduo químico possui um responsável legal e outro técnico. Isto serve para identificar o produto, pois enquanto este produto, resíduo, existir no mundo, por exemplo, em um aterro sanitário, os responsáveis legais respondem legalmente por este resíduo gerado. Então, para obtermos um trabalho de qualidade, seguro para si e para os seus colegas, é necessário a união de todas essas regras, normas e orientações aqui apresentadas. Então, pessoal, finalizo aqui algumas noções bem básicas sobre boas práticas de laboratório, biossegurança e qualidade. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada!